Acho que estamos ao vivo. Tá escrito live ali em cima, normalmente quando tá ao vivo. Boa noite. Vou tirar meu óculos, que tá horrível. Vamos mais uma daqui a uns 5 minutinhos. Live da Sul, na Sul aí, em artigo com a FEME Nacional. Eu sou a Larissa, eu não tô no card ali, mas eu sou a Larissa, sou estudante de História, enfim, estudante de licenciatura em História aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou falando de Porto Alegre. Sou militante do Coletivo Alicerce, militante também do Negro Popular, com o Centro de Estudantes de História, que é o XIST, popularmente conhecido como XIST, que é também onde o Rafinha a gente constrói, né, o XIST juntos. Vamos dar início daqui a pouco à live, o significado do protesto negro, a luta de combate ao racismo. A gente tem aqui o nosso convidado apresentar daqui a pouco, mas vamos dar aqui tempinho para que todo mundo, enfim, chegue aí, sente, pegue o café, pegue a cerveja, que tá bem calor. Aqui em Porto Alegre tá tipo quase uns 30 graus. Eu não sei quanto tempo fazia que eu não botava uma camisa assim, mostrando meus braços, que tava muito frio, e agora está muito calor. Então, aproveitar aí, sentar. Segunda-feira, né, gente? Segunda-feira é sempre mais complicado, assim. Vários compromissos, mas da galera sentar aí para nossa live. Lembrando que a gente teve outra live. A gente tem um canal no YouTube, se eu não me engano, também. A gente tem um canal no YouTube. E a nossa live tá lá, gravada. Ó, o Lucas tá fazendo assim. A gente tem um canal no YouTube. E a gente tá no Facebook também, né? A nossa live que foi sobre universidades. Foi um papo bem massa, foi semana passada. Sobre, enfim, a situação da universidade pública, o projeto de universidade que está sendo construído aí, tentando ser implementado, né? Mas com muita luta do movimento estudantil, dos técnicos, está sendo combatido, com algumas derrotas, mas a gente não para de lutar nunca, assim, pelo projeto de universidade que a gente quer construir daqui a um tempo, assim. Então, tá aí gravado no nosso Facebook a live. Foi o nosso companheiro Palma, que é da Secretaria Organizativa da FEMESU, que foi de mediação da outra semana, e eu fiquei responsável por essa mesa, tá? São 7h03, e eu acho que dá para ir no embalinho, assim, de mansinho, começando, apresentando. Então, acho que vou começar. Eu já falei, o nome da live é o significado do protesto negro, né? A luta de combate ao racismo. A gente tem 3 convidados aqui muito importantes, escolhidos a dedo por nós, da FEME. Eu sou da Secretaria de Combate às Opressões, então é a secretaria normalmente que pensa esse tipo de atividade e tal, e propõe para as outras secretarias. A nossa live vai começar daqui a um minuto. Eu tô meio que enrolando para as pessoas, mas deixa eu pegar meus convidados aqui. Minha listinha, minhas anotações. Vou botar meu óculos. Os nossos convidados e a nossa convidada, vou apresentar eles agora, e daí a sequência vai ser assim, gente, a metodologia, né? Vai primeiro a Letícia, depois o Arnaldo, por último o Lucas. Depois a gente tem outra dada de comentários dos comentários, das perguntas que surgirem, das considerações que os convidados e a convidada quiserem colocar também. Então a gente vai ter pelo menos 2 rodadas aí de debate, tá? A Letícia Parques, é professora e formada em letras, milita no MRT e é uma das fundadoras do Quilombo Vermelho, de ativistas negros e negras anticapitalistas. É uma das organizadoras do livro A Revolução e o Negro e é membro da pré-candidatura coletiva da bancada revolucionária para vereador em São Paulo, do MRT, por filiação democrática ao PSOL. Boa noite, Letícia. O Arnaldo Vitorino, ele é graduando em História, militante da UJC, do MUP e do Coletivo Negro Minervino de Oliveira. É membro da Secretaria de Formação da FEME Nacional e do CAIS da UFRN. E o Lucas Aranha,
a Anhã eu sempre falo o nome do Lucas, e a gente é companheiro da mesma organização. Ele é estudante de História na UFSC, integrante do Núcleo de Estudos Negros, militante do coletivo Alicerce, articulador da Frente da Juventude Negra Anticapitalista e membro da Secretaria-Geral da FEMESU. Então, boa noite aos convidados e às convidadas. Eu posso passar a palavra agora para a Letícia, que vai iniciar o nosso debate. É contigo, Letícia. Bom, se ninguém falar nada, eu vou entender que vocês estão me ouvindo. Então, vou começar aqui. Bom, eu queria agradecer aí o convite do pessoal do FMSU. Eu não conhecia tanto o trabalho de vocês, eu fui atrás do que vocês estão fazendo uns debates bem interessantes mesmo, depois eu vou me atualizar aí, tentar assistir as coisas que vocês estão fazendo, mas já fazer um elogio ao fato de que estão realizando debates nessa situação bastante difícil que a gente está vivendo, né? A gente já passou aí da marca de 150 mil mortos no Brasil, muitos limites para a esquerda e para a própria política em geral, né? A gente pode sair para trabalhar, a gente pode sair para se infectar para o lucro do patrão, mas é criminalizado em fazer protestos e tudo mais, no momento que a gente está com tantos ataques, né? Então, acho que a gente manter esses espaços de debate, eu acho que é uma forma de luta muito importante para a gente poder sair desse momento mais forte, né? Com mais reflexões na nossa cabeça e a gente poder tentar atuar melhor nos momentos que vão vir, que a gente sabe, né, que a gente está numa situação de crise e, enfim, não será fácil, né, a gente precisa se organizar. Então, eu achei muito interessante o nome do debate, eu até perguntei para o companheiro que me convidou no Instagram, Significado do Protesto Negro, né, que é um livro escrito pelo Florestan Fernandes, que é um livro assim, que ele tem um motivo muito interessante de ter sido escrito, né? Ele é parte de todo aquele processo de financiamento da Unesco, de outras organizações internacionais, tentando comprovar que no Brasil não existia mais racismo, né? Então, eles pagam vários pesquisadores brasileiros para escrever e pesquisar, para tentar comprovar que o Brasil tem uma democracia racial. E, na verdade, todos os escritores comprovam o contrário, né? Eles vão lá, fazem as suas pesquisas e mostram que, na verdade, o Brasil é um país com bastante racismo e que não existe essa história de que existe um racismo aqui, que aqui a gente vive uma experiência de democracia racial em comparação com a África do Sul e Estados Unidos, quando, na verdade, os dados mostram que os negros brasileiros, desde dessa década, né, que é a década de 70 e antes, já era verificável a farsa que era a tese da democracia racial, né, desde o momento que ela é inventada, e nomeada dessa forma, né? Então, o Florestan, ele faz um exercício muito interessante nesse livro, que é mostrar como o protesto negro, o questionamento do racismo, a luta contra o racismo, ela marca cada um dos passos da formação do regime do Estado brasileiro, né? E ele vai mostrar, inclusive, como as próprias forças repressivas do Estado brasileiro, elas só existem no marco de uma necessidade muito grande das elites, desde as elites coloniais até o pós-abolição, até a ditadura, etc., uma necessidade muito grande da elite de conter uma massa que ela tinha muito medo, que era a massa negra, né, no Brasil. E por que tem tanto medo da massa negra no Brasil? Não é porque somos criminosos, é porque foi implementada tanta opressão e tanta violência contra as negras e negros brasileiros, junto com a violência também que é empregada contra os povos indígenas, etc., que isso faz com que a história dos negros no Brasil seja uma história de luta contra a escravidão e contra a violência opressora, né, nos distintos momentos da história. Em especial, né, tem um determinado momento onde é verificável nas obras produzidas pela própria intelectualidade burguesa esse desespero do que poderia se tornar a luta negra no Brasil, que é justamente o momento onde acontece a Revolução no Haiti, né, que é a virada do século XVIII para o século XIX. Então, é muito interessante a gente recuperar esse elemento, porque quando a gente vai ver os livros dos historiadores burgueses, naquele momento, eles falavam do medo da haitianização do Brasil, né, o medo de que a Revolução Haitiana se transplantasse para a realidade brasileira, o que levaria a uma grande tragédia para o conjunto da Europa, né, porque do Brasil vinha grande parte da produção econômica que baseia
o desenvolvimento do próprio capitalismo na Europa. Então, esse medo da etnização no Brasil, ele marca uma característica muito importante da elite brasileira, que é o fato de que ela está espremida entre a luta negra e a opressão imperialista. O que significa dizer isso, né? Isso, inclusive, é uma tese que a gente elabora através do MRT, que é a organização que eu milito, está presente em vários textos que a gente já publicou sobre a questão negra, em especial no livro chamado Classe Operária, Questão Negra, Marxismo e Classe Operária no Brasil, que é um livro que está sob reedição. A gente vai republicar ele no ano que vem. E também, enfim, tem várias elaborações nossas no Esquerda Diário que debatem justamente essa tese. E é uma tese que ela vem também de diálogos com Florestan Fernandes, com Roger Batiste, com, enfim, Ottaviani, com vários intelectuais que estudaram a questão da escravidão no Brasil e da luta escrava e negra, né, no Brasil, como Flávio Gomes, João José Reis, ou seja, uma série de autores que vão compondo essa enciclopédia da história não oficial, que é a verdadeira história do Brasil, que é a história da luta negra. Né? O Ottaviani, em especial, no livro chamado Escravidão e Racismo, ele vai mostrar como, na verdade, o Brasil tinha um potencial produtor de mercadorias no momento do trabalho escravo, né, nos primeiros séculos do trabalho escravo, que era em grande medida superior à potência produtiva dos próprios Estados Unidos. E aí ele vai contrapor uma tese que existia com bastante força na intelectualidade brasileira da primeira metade do século XX, que dizia que a ausência de uma guerra de independência no Brasil é originada num problema de vontade da elite nacional, que é uma tese bastante weberiana, né, uma tese antimaterialista, porque, na verdade, ela tira da matemática desse desenvolvimento do Brasil o próprio fator luta de classes, né? E aí o Ottaviani ele vai colocar isso no lugar, ele vai falar, não, o problema não era uma falta de vontade da elite brasileira, o problema era que essa elite, para poder ser independente do imperialismo, né, europeu, ela ia ter que fazer o que a elite norte-americana fez, o que a elite estadunidense fez. Ela teria que armar a sua população e entrar numa guerra por um outro modelo econômico. Só que para poder fazer isso, a elite brasileira teria que armar justamente essa massa negra que ela tinha tanto medo que a etnizasse o Brasil. Então, a gente desenvolve essa tese, né, dizendo o que configura a elite brasileira. Uma elite que tentou fazer as suas independências, né, tem alguns exemplos que a gente poderia falar aqui, a Inconfidência, a experiência da Inconfidência, a experiência da Conjuração Baiana, são todas experiências onde a elite brasileira tentou algum tipo de independência frente ao imperialismo e no dia seguinte ela teve que pedir ajuda para o imperialismo para reprimir as massas negras que instantaneamente se rebelaram contra a sua própria elite nacional. Então, esse era o grande problema da elite brasileira, uma elite que ela não poderia ser independente do imperialismo sem perder ela própria o controle da situação política e econômica no Brasil. E isso é demonstrado também por experiências que vão para além das tentativas da própria elite, né? Uma elite que ela tinha o tempo inteiro que recorreu ao imperialismo para controlar Palmares, para controlar Jabaquara, para controlar todos os quilombos que já tiveram na história do Brasil. Bom, isso configura um tipo de Estado que eu acho que é muito interessante aí a gente tentar recuperar a tese do Gramsci, que eu acho que é muito útil para a gente pensar, porque o Gramsci ele vai falar que no século XX a gente vê dois tipos de Estados, né? A gente vê um Estado, uma organização estatal de tipo ocidental e de tipo oriental. O que seria a organização estatal de tipo oriental? É essa organização estatal que se baseia num Estado que é estritamente político e que controla a sociedade pela via da coerção, pela via da repressão, do controle, da violência. E o Estado de tipo ocidental seriam esses estados imperialistas, com capitalismo mais desenvolvido, onde esses estados eles conseguem se penetrar na sociedade civil, estabelecer organizações de tipo sindical, partidos de oposição, e em todos eles, através de todos eles, exercer um controle mais amplo da sociedade, que aparenta a democracia, ou seja, acaba desenvolvendo um tipo de controle que é o controle da coesão. Então, ele se apoia menos na violência, porque ele tem uma ilusão democrática maior. Qual que é o grande problema do Brasil? O problema do Brasil é que nunca conseguiu se consolidar como um Estado de tipo ocidental, integral, em todos os âmbitos, porque o limite do Estado brasileiro sempre foi o medo da rebeldia, da revolta e da luta negra. Então, o aspecto mais oriental que a gente poderia dizer da sociedade brasileira, isso é muito interessante ver que está lá no Florestan, apesar de não necessariamente estar explícita uma referência nessa tese do Gramsci, porque, na verdade, o que ele vai mostrar é justamente isso, né, que é justamente nos âmbitos da coerção
estatal, que seria a justiça burguesa, a violência policial, onde se percebe que, na verdade, o Estado brasileiro não consegue ser um Estado de tipo ocidental clássico, né, com aparências democráticas ultra amplas, porque sempre que a gente for chegar a analisar a realidade das massas negras, a gente vai ver um enorme limite, onde a coesão não serve, é preciso entrar com bala e com muita repressão. Isso configura um tipo de Estado que a gente vive hoje, que ele é condicionado aos efeitos justamente desse processo de luta de classes. Né? Então, é muito interessante porque o significado do protesto negro, em grande medida, está aí. Tá? E a gente vê que é pela via do protesto negro, é pela via da história da luta negra, que o Estado brasileiro se configura com o nível de violência e de barbárie que ele executa todos os dias contra negras e negros, não só através das balas da polícia, mas pela precarização do trabalho, que se concretiza em precarização da vida, e que isso leva a um tipo de configuração de Estado onde a questão negra é uma pedra angular do programa anticapitalista para o conjunto da esquerda, né? Ou seja, a gente pensar o protesto negro, na minha visão, no nosso tempo de hoje, é a gente lançar um grande desafio a pensar o que deveria ser, no marco desse ser a principal contradição desse Estado democrático, né? Todo mundo vai dizer, bom, vocês estão falando de paz, mas paz nunca teve na periferia, né? Eu via muitos anos atrás um grito nos atos de rua que era o DOI-CODE não acabou, o povo negro não se libertou, ou seja, tudo que se experimentou a nível de massas na ditadura, ou a nível de massas com o golpe, a nível de figuras parlamentares serem perseguidas pelo judiciário golpista, pelo Estado bolsonarista, etc., são experiências que a gente tem um curso de vivência como negras e negros dentro desse Estado, né? Ou seja, a experiência da ausência de democracia é uma experiência permanente para a existência das negras e negros no Brasil, na história do Brasil. Isso leva a gente a ter que pensar que, na verdade, é impossível construir um programa de esquerda e anticapitalista no Brasil que não seja um programa radicalmente conectado com o grande drama das massas negras no Brasil. O que significaria isso? Né? Significaria que os aspectos mais estruturais a serem desenvolvidos num país como o Brasil, as principais contradições econômicas, políticas e sociais, elas levam a que seja uma questão para toda a esquerda levantar um programa para as massas negras. O que teria que ser esse programa? Se a gente for analisar a realidade dos negros no Brasil hoje, a gente vai ver que somos os mais mortos pela Covid, porque a nossa vida mais precária não é um problema genético, é porque os salários mais baixos das negras e negros, né, 80% do salário de um branco é o salário de um homem negro, 60% a menos do que recebe um homem branco é o que recebe uma mulher negra. Ou seja, essa realidade faz com que as negras e negros sejam a maioria dos lares que passam fome, seja a maioria dos lares sem saneamento básico, seja a maioria da população desempregada e seja também a maioria dos jovens que estão hoje trabalhando no trabalho precário, por aplicativos, a imensa massa de domésticas no Brasil, a maior categoria proletária do Brasil, que são as domésticas, que é uma herança direta da escravidão, ou seja, um programa que debate, que faz jus ao papel do protesto negro na formação de uma nova sociedade no Brasil, que na nossa visão tem que ser uma sociedade socialista, ela tem que passar, por exemplo, pela demanda da igualdade salarial entre negros e brancos, ela tem que passar pela demanda de todos os direitos e salário digno para domésticas e terceirizadas, tem que passar por todos os direitos também para trabalhadores de aplicativos, e isso, na verdade, também coloca para a gente o quão fundamental é que hoje a gente possa se apoiar numa luta negra nos Estados Unidos que questiona a existência da polícia, debate que policiais não são trabalhadores, que têm que sair dos seus sindicatos, e traz aqui para a gente poder se aproveitar dessa experiência para poder também debater o papel da polícia no Brasil, né? Que é uma instituição mais assassina, inclusive, no caso brasileiro, do que nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, no Brasil tem um George Floyd a cada 23 minutos, né? Um assassinado pela polícia no Brasil. Bom, nesse marco, eu acho que, enfim, eu tenho mais um minutinho, eu vou, nesse um minuto, tentar falar um pouco isso, que nesse marco é muito difícil, né, a gente conseguir assumir esse combate repetindo o vale tudo eleitoral do PT e do PCdoB, que governam com a direita, né, e conciliam com os grandes capitalistas. Agora mesmo, nessas eleições, o PT está em 140 coligações com o PSL, que foi o partido que ajudou a eleger o Bolsonaro. Como que é possível enfrentar essa trajetória de racismo no Brasil, se apoiando na versão mais à direita que a nossa geração já viveu, desde o golpe institucional, que são justamente
esses partidos da extrema-direita. Depois, a gente também teria que questionar o conjunto dessas unidades, né? Porque não é só com o PSL que PT e PCdoB estão coligados com PDT, com MDB, com Rede, com PSDB, e em várias outras centenas de cidades, né? Totalizam aí quase 400 candidaturas e coligações desse tipo espalhadas pelo país. Mas não para no PT, né? Esse caminho de conciliação e de vale-tudo eleitoral, ele está sendo repetido pelo próprio PSOL, né, que está também com coligações, por exemplo, em Maués, no Amazonas, com o PSDB, o PSC em Ubá, Minas Gerais, o PSC que inclusive era o antigo partido do Bolsonaro, e em várias outras cidades também com setores da direita, né, e não poderia deixar de dizer que no Rio de Janeiro está levando uma candidatura adiante com o vice do próprio PSOL, que é um policial no marco da gente estar vivendo a experiência de uma luta negra internacional. Ou seja, eu paro por aqui para a gente poder abrir para o debate, mas queria trazer um pouco essas reflexões para a gente justamente pensar como poder expressar a potência desse protesto negro, a potência dessa luta negra, no momento onde os capitalistas tentam capitalizar as nossas lutas, retirar o conteúdo subversivo, convencer que é pela via das empresas, ou que é pela via do Bradesco, ou que é pela via de propagandas com empresas de aplicativo, que a gente vai conquistar a nossa igualdade, né? Ou contratando só negros para cargos de trainees no Magazine Luiza, enquanto segue sendo a base precarizada dessa mesma empresa, que são os negros com os menores salários, como que a gente faz para conseguir construir um programa que seja um programa de verdade à esquerda, que responda profundamente esses problemas, que para nós não nos parece ser pela via da administração do regime do golpe, mas um enfrentamento contra Bolsonaro, Mourão, golpistas, e por um programa que fale sobre essa realidade mais profunda e estrutural das massas negras no Brasil. Obrigada. Muito bom. Agora eu vou passar a fala para o Arnaldo, e daí depois é o Lucas. Daí 15 minutinhos. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Certo. Bom, a minha fala é muito pegando esse gancho que se tem de compreender a história da América a partir de um processo muito importante que foi a Revolução do Haiti, que teve uma repercussão muito grande pela América, e é sempre muito bom fazer uma recuperação histórica, porque a partir do momento em que boa parte dessa história não é abordada pela academia, é um bom indício de por onde a gente tem que começar, né, passar por esse fronte de batalha que envolve educação e também que envolve refazer, né, uma reavaliação da história. E começar pela Revolução do Haiti, eu acredito que seja muito assertivo, porque a partir daquele momento, aquela região, ela, por vários motivos econômicos, demográficos, ela acabou sendo possível um processo revolucionário, né, que foi um processo revolucionário que durou algumas décadas. E a partir daí houve um processo de configuração, um processo de aliança ampliada dos impérios na época para se desarticular. Então, assim, foi um processo que, por muito tempo, ficou, né, na América como um todo, criando esse grande medo de que poderia, de fato, haver um governo dos escravizados, ou seja, é um processo, assim, é um medo que tem um fundo dialético mesmo, de uma inversão mesmo da ordem da sociedade. E a partir desse medo é que a gente começa a investigar, historicamente, como as elites temem, e aí acabam chegando a fazer concessões. Aí o processo de libertação da América também teve esse acompanhamento, né, de ser um grande processo de concessão para evitar que se organize uma revolta maior. E esse medo no Brasil fez com que a classe trabalhadora passasse por vários processos de conquistas e de recuo, por parte dessas conquistas, na medida em que elas vão se apresentando como um processo muito perigoso que pode rever a manutenção do poder. E aí, quando se pensa o Brasil a partir dessa compreensão, se vê que depois que houve, né, a abolição, e quando a gente entende a importância da abolição também, para poder entender
a importância do protesto negro da abolição para frente, né, se pensar também esse pós-abolição do que aconteceu com a população negra para compreender que o protesto negro sempre foi temido e que para evitar os perigos desse processo de inversão do poder, foi se criando reformas em cima. Então, um ano depois da abolição da escravidão, se tem uma república com características bem excludentes, que acaba reproduzindo algo não muito diferente do que se tinha na colônia, né, que eram alguns indivíduos que eram classificados como homens bons, que acabavam efetivamente chegando ao poder. E fazer essa compreensão de que existe um processo ampliado de concessões para evitar um processo de libertação um pouco maior, seria muito importante. Caiu? Ele caiu para vocês? Ou a minha internet tá ruim? Caiu? Parei. Opa, eu acho que eu retornei. Caiu aqui, eu estava com o celular. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, estamos. Sim, pode continuar. Sim, só para não perder o fio do raciocínio, né, para chegar a essa compreensão ampliada de que existe um processo de conciliação para evitar uma libertação não só formal, como também uma libertação do ponto de vista material. E quando o Florestan, no significado do protesto negro, acaba compreendendo de maneira mais nessa retomada histórica a ideia de que a relação, a transformação não foi só formal, como também econômica, é que eu fico até tomando como objeto de estudo esse pós-abolição, porque a gente pouco sabe, não é? E no processo de pesquisa, até por uma questão acadêmica também, porque eu sou da área, eu trabalho com o Brasil Colônia e acaba que fica muito preso na compreensão da colônia como determinado modo de produção e nunca se avança para entender o Brasil como um todo. E aí eu acabo virando colonialista para tentar entender o Brasil, mas aí eu não posso simplesmente me prender a essa percepção e não entender que compreender o Brasil colônia, compreender o Brasil digamos, moderno, contemporâneo, é entender também que houve uma mudança no modo de produção, no sentido de que essas várias reformas que vão se produzindo faz com que a classe trabalhadora passe por vários processos para se mudar a relação e a autonomia dessa classe. Quando você estuda a escravidão urbana, também você percebe que a escravidão estava tomando proporções que havia escravos que estavam lidando diretamente com a produção. E aí, nesse processo, na escravidão urbana, se tem um processo de expropriação e, ao mesmo tempo, que existe uma manutenção, né, porque ainda se mantém as relações de compadrio, e aí esse Brasil pós-abolição, ele acaba ainda num Brasil que ainda vai se urbanizar, um Brasil que ainda vai passar por um processo de proletarização dessa classe trabalhadora. E na medida que isso acontece, a relação racial, a opressão, ela vai se transformando, e é a partir dessa mudança de modo de produção. E aí ter essa percepção histórica é muito importante para que a gente comece a perceber como essa mudança que ocorreu, né, que é o fim da escravidão, a mudança de um modo de produção, é muito importante para entender o que o Brasil é hoje, né, retornar para o passado para ter uma noção mais clara. E aí eu fico muito trazendo essa provocação de tentar entender, né, o processo de proletarização da classe trabalhadora como esse processo junto com a opressão que é feito para a população negra,
como existe todo esse processo de controle populacional por meio do trabalho, e o trabalho acaba puxando a educação, e o Brasil vai se transformando bastante a partir do momento que se amplia a educação, mas ela é sempre puxada pelo mundo do trabalho, e aí a gente vive muito nesse paradigma. Então, assim, é muito importante entender que todas as mudanças acabam entrando com essa história particular que se tem nas Américas, né, do processo de colonização e de produção, né, dessa classe trabalhadora. Afu, agora quem vai falar é o Lucas. Lucas, o último a falar dessa rodada, pelo menos. Pode ir. Estão me escutando, pessoal? Estão me vendo? Estão me vendo também, tá? O celular também é Vou pegar o celular também adaptado, assim. Tudo certo? Tô escutando. Tá. Se o áudio ficar ruim também, pode me interromper, enfim. Já foi apresentado, é uma honra estar aqui hoje conversando com a Letícia e com o Arnaldo, com o pessoal que está assistindo. Bom, eu sou o Lucas, né, estudante de História aí da UFSC. Enfim, acho que a apresentação está ali nas letrinhas, né? Mas gostei muito da fala do pessoal. Perdi uma partezinha do Arnaldo por conta aqui de problemas técnicos. Mas, enfim, acho que também vou pegar esse gancho da Revolução Haitiana. Foi um marco muito grande na minha própria formação, assim, né? Como algo tão importante estava sendo ignorado por vários cientistas, né? Por várias fontes também que falam sobre o momento, né? Então, isso é de saltar os olhos, de fato, né? Bom, quando eu fui convidado, né, para falar na mesa, eu fiquei um pouco nervoso até. Acho que é uma responsa muito grande falar sobre um assunto tão importante, pelo menos para mim, né? E daí, enfim, fui fazer algumas pesquisas, né? Já tinha algumas leituras, mas eu fui fazer alguma pesquisa e botei no YouTube, assim, Protesto Negro, né? E daí o que mais me chamou a atenção nesse primeiro momento, né, foi a hegemonização de protestos estadunidenses que me apareceram nessa pesquisa. Quando a gente pesquisa no Google, né, o livro do Florestan Fernandes aparece, né, mas questões de notícias, assim, a hegemonia estadunidense, né. E daí eu fiquei pensando muito, né, nesse apagamento, assim, da ação política dos negros brasileiros, né, das negras e dos negros brasileiros. O significado do e também anticapitalista, né? Acho que dentro desse marco a gente pode pensar no marco do capitalismo, podemos pensar assim, né? Significa uma vontade, né? Uma vontade íntima, nós, né? Enquanto população negra, da nossa classe, né? Onde se vive, de como se sobrevive, no espaço onde se existe também, né? Uma vontade de protagonismo. Significado negro, então, né, nesse sentido também, e logo eu vou conversar com as falas dos companheiros, um significado, né, que evidencia, então, essa vontade de protagonismo, né, onde nós reclamamos isso ao tempo todo, né, em toda a construção do Estado brasileiro, na construção da monarquia, na construção, né, disso que a gente chama de país, Brasil, né, e é um legado também, né, que ele não surge só da reação a uma violência colonialista, né, mas também um legado que, enfim, trago, né, nesse termo, nos navios negreiros, né, é uma herança também, né, de civilizações africanas, né,
Então, não é só algo que a gente só está reagindo à cultura ocidental, né? Esse é o ponto. Como as narrativas coloniais às vezes colocam, né? Querem, enfim, colocar o quilombo no marco somente da luta anticolonial, né? Naquela violência colonial, ou a capoeira também só no marco, como se não existisse nenhum legado a ser, nenhuma. Estou olhando para o lado porque estou olhando para o computador. Então, nesse sentido, nesse sentido a gente, né, nós não fomos libertados, né, nós não tivemos a abolição, né, nós nos libertamos, né, nós não fomos integrados à sociedade brasileira, nós a constituímos, nós não fomos agentes passivos na história, fizemos e fazemos ela com as nossas próprias mãos. E aqui, né, como a Letícia também já colocou algumas revoltas, a gente pode falar também de várias, né, nesse período regencial, onde lá o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II era de menor, né, Balaiada, a Revolta dos Malês, a própria Guerra dos Paraguaios, Guerra dos Farrapos, todas essas revoltas têm uma ação, têm ali uma massa, né, um corpo negro ali, né, então, e tudo também, assim, não uma simples vontade, né, do Senhor de levar aquele ser, indivíduo escravizado ao fronte de batalha, mas também tinha interesses ali, né, de liberdade, enfim, a própria Guerra dos Farrapos também conta, né, como foi a chacina dos porongos, né, essa essa promessa de liberdade que no final das contas não foi cumprida e precisou ser resolvida dessa forma, né? Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Tá, vou continuar falando. Em contraposição, né, agora, essa vontade. Acho que não passou muito tempo. Em contraposição a essa vontade, né, que é evidenciado historicamente, né, enfim, vários eventos, né, vamos dizer assim, de pegar, né, de ser agente da sua história, de mudar a sua realidade, ela tem em contraposição uma vontade, né, que já foi falado aqui, de uma elite, né, de uma burguesia oligárquica que tenta, né, de todas as formas, silenciar e restringir, né, como foi falado aqui, esconder esse potencial de mudança que nós negros temos, né? Então, quando eu fui pesquisar isso no YouTube, né, Protesto Negro, foi basicamente toda essa série de evidenciações aqui que já foram faladas pelos companheiros que me veio à tona. O modificador da realidade, né, e agente revolucionário, né, também é importante colocar que, enfim, estamos aí há muito tempo criando possibilidades outras de relação com o próprio sistema capitalista dentro do sistema capitalista, né? Depois vou focar um pouquinho melhor no que eu quero dizer sobre isso. Então, sempre, né, a partir desse fato também que foi Santos Domingos, né, a Revolução Haitiana, sempre existiu esse medo, né, de perder o controle sobre também um território que é enorme, né, enfim, e que, enfim, sempre teve uma grande maioria, e ainda somos a maioria, né, enquanto população. Em contraposição a essa vontade, então, de protagonismo, né, existe, né, essa tentativa de embranquecimento, né, quase que uma barreira que é colocada frente à nossa possibilidade de humanização, né? E esse embranquecimento vai se dar de forma física, cultural e intelectual, né?
claro, né, se utilizando inclusive do aparelho do Estado para fazer isso, né, financiando, por exemplo, as políticas de imigração, né, que basicamente é uma política de tentativa, né, clara ali de embranquecimento dessa população, né, é um financiamento, né, fisicamente falando, o Estado financia e boicota basicamente, né, esse indivíduo que era escravizado, que vai ser introduzido no novo mundo do trabalho, né, um novo mundo de trabalho ali, ele é boicotado, né, nesse intuito, né, de substituir a mão de obra que antes era usada no trabalho forçado. Então, cria-se essa política de eugenia, né, se traz essa mão de obra de fora, né, e liga o embranquecimento da pele, essa miscigenação, né, a procura dessa miscigenação do embranquecimento à ascensão social, ou seja, para melhorar o modo de vida a gente precisa nos embranquecer, precisa chegar àquele ideal, né, uma lógica que segue no nosso subconsciente até hoje, acredito eu. Culturalmente falando, né, primeiro criminalizando nossas práticas, né, culturais, daí estamos falando das nossas práticas religiosas também, nos terreiros, estou falando da capoeira, também muito criminalizada, vai falar controlando esses espaços, né, de cultura e lazer que a gente vai construindo historicamente, né, as escolas de samba são isso, é um processo que a Letícia também colocou, né, de comercialização, né, da nossa cultura, também começa, acho que para mim, pelo menos, faz muito sentido ali, né, nesse momento de ditadura, né, que a Lélia vai contar, que quase que histórica, né? Por que eu digo isso? Porque se torna uma cultura brasileira que antes era repudiada, antes era criminalizada, periférica, se torna a cultura brasileira, quase a cultura do povo, né? Mas sem trazer, sem dar atenção, intelectualmente falando, né? Como esse embranquecimento ocorre, né? No cerceando dos espaços educacionais, né? Embranquecendo artistas intelectuais, né? Isso vai se dando de forma totalmente subliminar, quase que não se consegue reparar, né? Machado de Assis é um exemplo, né? Enfim, tantos outros aí que tiveram esse apagamento. Nas universidades ainda vemos como é evidente, né, a sua elitização, né, as dificuldades de entrar, se manter no curso de graduação, são sentidas diariamente por nós, né? Então, não sei quanto tempo eu tenho, acho que, deixa eu ver aqui, 5 minutos, legal. Vou tentar falar, então, dar uma fechada nessa fala e também falar um pouquinho do que eu considero o protesto negro hoje, atuando, por exemplo, na Frejuna, né, Frente da Juventude Negra Anticapitalista, formada em Florianópolis. Protesto negro, então, para a gente tentar fechar assim, nessa minha tentativa de contribuição, para mim, essa vontade, né, essa vontade de mudar, vontade de revolta, né, vontade de dar um basta nessa exploração absurda, né, no racismo e todas as opressões, né, que estruturam tal exploração, né, exploração de, perdão, opressão de gênero, sexualidade, vontade, né, protesto negro é vontade para mim apresentar possibilidades para a sociedade, como são os quilombos, né, como são as favelas, continuam a apresentar modos diversos de interação social e de relação com o capitalismo, né? E, enfim, a gente não precisa ir muito longe na história, né? Podemos pensar aí os quilombos que Clóvis Moura escrevia, não precisa. Podemos falar da pandemia, de como as favelas lidaram com esse problema, o problema do vírus, né? O problema, a gente viabiliza, acho que esse protagonismo, né? Pegando o gancho da pergunta da Letícia, como a gente viabiliza o protagonismo negro na construção de um programa que realmente atenda à realidade das demandas, as demandas, né, da população mais precarizada, da população negra, a classe trabalhadora, né, como todo é estruturado nisso. Então, acredito que sim, tendo políticas como a 10639, que coloca, né, a importância desse ensino nas escolas, garantindo isso, garantindo acesso à educação, garantindo o acesso à possibilidade de empregos não subalternos, né?
partindo também do pressuposto que não adianta mais a gente só ocupar, né, como a Letícia também traz um pouco na sua fala, ocupar cargos e pedir a caneta, né, e dizer aqui que eu resolvo, não, é uma campanha, né, muito maior, os nossos problemas são históricos, né, então não é de uma hora para outra que eles vão ser resolvidos, né, é assim, mudando de forma, propondo formas mais radicais, né. E nesse sentido, né, também pensar a formação, né, da nossa população. Acho que, deixa eu ver, está no finalzinho do meu tempo, só queria comentar, 3 minutos, um pouquinho do trabalho da Fejuna, né, acho que é também parte disso que eu acabei de falar, o que eu tentei expor aqui, né, espero que tenha contribuído de alguma forma com o debate, nessa tentativa. Afu, muito bom as 3 falas. Acho que é importante. Eu acho que o debate sobre a questão do protesto negro, sobre a questão racial no Brasil, né, sobre a formação do Brasil, são debates muito importantes. Assim. Eu acho que a gente está em tempos aí onde o capitalismo ele está meio que captando as nossas pautas, né? Ele nos enxerga enquanto consumidores, mas ele nos explora ao mesmo tempo, assim. Então, como é muito importante a gente estar em constante conversa, assim, sobre isso, né? Mas não só, mas também em ações, de estar sempre em processo de luta, de discussão com os nossos pares, né? Com o movimento negro, mas não somente, né? Eu acho que com os aliados da luta antirracista, eu acho que esses termos, eles estão muito em voga, mas em um certo limite eles meio que se esvaziam, né? É racismo estrutural, é o antirracismo, são termos muito importantes para essa luta, mas que acabam se esvaziando. Eu acho que saiu hoje o mapa da violência de que o encarceramento no Brasil ele aumentou em 14% na população negra e diminuiu 19% na população branca, assim. E daquele lance do, acho que tem 12, 14 anos da lei de drogas, então, dos efeitos que esse tipo de justiça, não de justiça, né, mas tipo de lei tem sobre a população, assim, acho que foi muito discutido, né, o Lucas tá com a camisa do Rafael Braga, né, eu lembro que a gente discutiu muito a lei de drogas, lei de antiterrorismo, o encarceramento com o caso do Rafael Braga, assim. Então, sobre como é importante a gente estar sempre discutindo isso, assim, não só agora, né, é um peso maior, uma visibilidade maior, porque a gente está aí em oral, e normalmente isso se coloca muito, mas sobre como que não é só pela eleição que a gente tem que estar discutindo isso, né? Tem que ser uma conversa constante com a população negra, branca, enfim, com a galera. Eu vou ler um pouco dos comentários que estão aí no chat. Como colocou o Luiz Palma, que é nosso companheiro da FEME, perguntou como vocês avaliam a importância desse debate para o próprio movimento estudantil na construção de uma universidade verdadeiramente voltada a interesses populares. Vou ler mais perguntas, hein? Vou ler os comentários, tá? O Rafinha na mão do Forma Digital, ele colocou boa noite, importante debate, quando no dia 16 homenageia Gilberto Freire com as seguintes palavras, já notou que o Brasil, em geral, quase não há divisão dos espaços entre populações desta ou daquela raça e nacionalidade. Vivemos desde todos juntos, miscigenados. Esse é o miscigenação descrito monumentalmente por Freire. A Marina Oliveira, nossa companheira da FEME, companheira de organização e também o Palma ali colocou excelente fala do Letícia, o Miando colocou parabéns, galera, falas extremamente pertinentes no momento que vivemos. FEME sempre passos de luta e formação. Eu acho que volta agora para a Letícia tem que sair daqui 10 minutos. Eu acho que é fazer os comentários, porque eu também não vou utilizar pro teu outro compromisso. Daí pode ser os teus minutos, depois passo
e os grupos fazem os comentários sobre o que foi dito assim. Então, pode ir. Tá, obrigada, Larissa. Eu queria já pedir desculpa para o pessoal. Eu sempre gosto de ficar para ouvir todo mundo, dialogar, né, com as intervenções, mas hoje realmente eu vou ter um outro compromisso e nem estava prevista, assim, foi uma coisa que a gente teve que agendar de última hora. São 5 minutinhos, né, que você falou, Larissa? Isso. Sim, isso. 7 minutos, né? Tá. Eu pergunto porque eu conto aqui, eu me perco com esse negócio de chat, eu fui meio confusa. Não, eu queria comentar algumas ideias, assim, achei bem legal que o Arnaldo falou, né, da questão da composição da própria classe trabalhadora, né, que tem sido um debate muito interessante dentro desse espectro, né, de historiadores que buscam encontrar o lugar do negro, né, na sociedade de classes. O próprio Florestan, que é autor do Protesto Negro, ele tinha uma tese bastante complicada, que ele dizia que o negro não estava inserido na sociedade de classes, né, e aí ele escreve todo um livro pela inserção do negro na sociedade de classes. Depois, é um texto importante, tinha sua importância, porque é um combate contra a tese da democracia racial, com uma denúncia bastante forte do racismo, etc., mas a gente já tem uma historiografia hoje que mostra que o negro não só tinha um papel muito importante na sociedade de classes brasileira, dentro das principais indústrias já, como trabalhador mais precarizado, mas se você fosse nas principais indústrias do país, você ia encontrar os negros ali como trabalhadores da indústria. Então, não só essa trajetória, como também a trajetória da luta operária no Brasil precisa ser contada pela lente da luta negra, né? Então, a primeira greve geral no Brasil, não pode ser dito que é a greve de 17. A primeira greve geral do Brasil é a greve que tem epicentro na Bahia, que é a greve geral de estivadores e escravos de ganho, né, da Bahia, que contamina todo o país, que é a greve, inclusive, que o João José Reis vai contar no livro dele, a greve baiana, né, acho que chama greve baiana, greve geral da Bahia, não lembro exatamente o nome. Mas, enfim, é muito importante a gente ter essa lente, a gente entender que a história da luta de classes no Brasil, a história da luta da classe trabalhadora, ela começa na luta indígena e na luta negra contra o colonialismo e a escravidão. Então, dito isso, também é importante a gente ver no âmbito mais totalizante da própria história do capitalismo, né? Tem autores muito importantes, como, por exemplo, o C.L.R. James, que a gente publica aqui no Revolução e o Negro, que inclusive está em oferta, o livro que eu sou organizadora, junto com o Pablito e o Daniel Afonso, das edições Iskra, I-S-K-R-A. No nosso site ele está em promoção, com frete grátis e tal, não sei exatamente, acho que está com R$25 a promoção. E nesse livro a gente publica um texto que é o Revolução e o Negro, do C.L.R. James, onde ele vai mostrar que o negro, a escravidão negra, que é uma tese que já vem do Marx, né, mas o James desenvolve essa tese, a escravidão negra ela é fundamental para a acumulação primitiva de capital, e aí o Marx vai dizer que a escravidão negra, ela está para o capitalismo tal qual está a maquinaria e o algodão, ou seja, não existiria capitalismo sem escravidão negra. E, na verdade, o James vai desenvolver uma tese que eu acho, a partir dessa ideia, que é uma tese que eu acho que a gente tem que abraçar com toda a força, de que se os negros cumpriram todo esse papel na história da formação do capitalismo, do surgimento da principal potência imperialista do mundo, que é os Estados Unidos, que só é a potência que é pelo papel dos negros na Guerra Civil, né, norte-americana, os negros ganham a guerra para o norte, porque lutaram na guerra em nome da liberdade, da liberdade contra a escravidão. Ou seja, o Marx via isso também, né? O Marx passa toda a década de 1850 maravilhado com a luta negra nos Estados Unidos contra a escravidão. Inclusive, sabendo de todo o caráter burguês do Lincoln, elogia o Lincoln em cartas pelo conteúdo anti-escravocrata, né, que estava em torno da política do Lincoln. Então, o James ele vai olhar todo esse processo da luta negra, ele vai falar, se os negros cumpriram esse papel na formação do capitalismo e cumpriram o papel de mostrar a contradição do capitalismo no surgimento do capitalismo, que é a Revolução Haitiana, que é a revolução que aponta na cara da burguesia e fala, vocês estão falando de liberdade, igualdade e fraternidade, mas isso é só para o território imperialista branco. No território das colônias não existe liberdade e fraternidade. Ou seja, a Revolução Haitiana lança esse questionamento na carne, né, do capital, do grande capital em fundação ali, né, em processo revolucionário. Então, James ele vai desenvolver o quê? Se os negros cumpriram esse papel para a formação do capitalismo, é inimaginável
a Revolução Socialista sem o papel da luta negra. Só que ele vai dizer isso sem desconectar o negro justamente do que a gente está falando agora, que o negro é a classe trabalhadora. Né? Quando eu penso nos negros no Brasil, eu penso nos trabalhadores da construção civil, nas domésticas, nos entregadores, nos professores, nos trabalhadores da indústria, todos eles, a classe trabalhadora negra, ela é majoritariamente feminina e negra. Então, essa pergunta que o companheiro fez sobre o papel da universidade, eu acho que o papel da universidade está em 2 lugares, em resgatar essa história, em resgatar o marxismo como ferramenta para a luta negra, em resgatar os grandes momentos da história, onde a luta negra virou centro da luta de classes, como está sendo agora, né, nos Estados Unidos, que a gente está vendo, na verdade, que não é uma luta negra que está em separado da luta da classe trabalhadora. Algumas das cenas mais lindas do protesto negro nos Estados Unidos, dessa luta de massas nos Estados Unidos, é a existência de greves operárias contra o racismo que sobrevive na violência policial, né? Então, essa ideia de que é possível, é necessário combater o racismo, esse racismo que está imbricado no capitalismo, e que o Breitman também, nesse mesmo livro, no texto A Origem Quando Surgiu o Preconceito contra o Negro, o George Breitman, ele vai dizer o quê? Que existem poucas coisas que são tão marcadas pelo capitalismo como o racismo. Pouquíssimas coisas, porque o racismo ele é fundado a serviço do desenvolvimento do capitalismo, a escravidão é feita a serviço da acumulação do capital, ou seja, a saída para a luta antirracista, para a gente vencer, né, para a gente, de fato, colocar um fim no racismo, é através de se apropriar da ferramenta que é o marxismo, da construção de partidos revolucionários, e esse resgate teórico e ideológico me parece fundamental ser feito através da universidade em um contato constante com as lutas da classe trabalhadora. Para mim, os estudantes em todas as universidades tinham que estar defendendo a efetivação dos terceirizados, sem concurso público, que é uma camada enorme da classe trabalhadora brasileira que é negra, e que é pela via da terceirização, que inclusive triplicou durante os anos de governo do PT, é pela via da terceirização que legalmente os negros recebem salários menores do que os brancos. Né? Então, essa, por exemplo, me parece que é uma batalha bastante importante lado a lado da batalha ideológica da recuperação do marxismo. E quando eu falo da recuperação do marxismo, eu quero me separar disso que se chama de marxismo, inclusive é bastante funcional ao capitalismo, que se entenda que marxismo é stalinismo, que na verdade é uma revisão grotesca do marxismo, essa teoria que é fundada através da burocratização do Estado operário, que teve por trás do retrocesso da luta das mulheres na União Soviética. Para quem não sabe, a União Soviética foi para a luta das mulheres uma comprovação de que a teoria marxista é a nossa ferramenta de luta, porque foi o primeiro país da história a legalizar o aborto, foi um país que estava com uma revolução dirigida pela classe operária. Né? Então, é nesse país onde as mulheres conquistam a legalização do aborto, onde as mulheres conquistam restaurantes públicos, creches públicas. Depois, em 1936, vem Stalin, proíbe o aborto e dá uma medalha de prêmio para as mulheres que têm mais de 5 filhos, glorificando a grande mãe, segundo ele. Ou seja, quando eu estou falando de marxismo, eu estou falando de recuperar o legado da luta das mulheres pela legalização do aborto, de recuperar o legado da classe trabalhadora abraçando as demandas das mulheres e recuperar o legado dessa teoria, que é a única teoria, foi a primeira teoria que potencializou a luta negra a nível internacional, com a primeira Carta Internacional da Reivindicação dos Direitos da População Negra, que é a resolução sobre a luta negra aprovada no Congresso da Terceira Internacional de 1922. Então, enfim, coloco essas questões porque me parece bastante importante também a gente se separar de todo esse movimento negro liberal que associa a nossa luta com empresas, associa a nossa luta com black money, associa a nossa luta com uma série de desvios que não servem e que tentam fingir que no capitalismo se resolve a nossa luta, quando a nossa luta é uma luta anticapitalista, conectada com as aspirações da classe trabalhadora, numa batalha constante contra a burocracia sindical, que separa a luta negra do cotidiano das nossas batalhas e faz com que, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, de greves operárias contra a violência policial, não exista aqui. Né? Imagina se no Brasil a gente pudesse também, como movimento estudantil ou operário, paralisar as nossas atividades de estudantes, de trabalhadores, cada vez que um negro é assassinado pelas mãos da polícia. Essa é a estratégia que eu acho que a gente tem que batalhar, dar uma enorme luta política, fazer uma convocação, sim, à esquerda que rompa essa ilusão de que é possível conquistar qualquer coisa dentro desse regime, que lute contra o regime do golpe e que dê enormes batalhas contra essa burocratização dos nossos movimentos, que impede que a gente possa expressar as nossas lutas onde a gente estuda e trabalha, né? Porque, na verdade, não significa fazer uma
uma falsificação da realidade dos trabalhadores, que a gente possa lutar contra a violência policial dentro do nosso local de trabalho. A grande maioria dos trabalhadores são negros, então significa destapar uma energia de luta antirracista que pode se expressar através dos mecanismos de que realmente pode golpear o capitalismo, que é a luta da classe trabalhadora, quando paralisa a origem do poder do capital, que é o que vem da nossa força de trabalho. Então, enfim, eu preciso ir, eu agradeço muito, eu sei que eu passei um pouquinho do que eu queria passar, e agradecer de novo aí o convite do pessoal, pedir desculpas por ter passado e saudar aí os participantes, Lucas e Arnaldo, que falaram várias coisas bem interessantes aqui, que eu estou refletindo ainda e quero poder debater mais depois. E estou aí sempre que vocês quiserem fazer novas atividades, foi muito bom. Obrigada, Letícia, foi muito importante a participação. Pode deixar querer chamar outras vezes, tá? Daí vamos te liberar para o teu outro compromisso. Muito obrigada. Agora não sei se pode ir o Arnaldo ou o Lucas. Eu tenho uma questão antes de passar para algum de vocês. Teve alguém que perguntou, o Guilherme, ele quer saber o que vocês acham das contribuições dos Panteras Negras para a luta antirracista e anticapitalista. Essa eu também vou responder, mas depois de vocês eu vou responder essa, tá? Eu acho que pode agora o Lucas, e daí depois vai o Arnaldo, porque aquela hora foi o Arnaldo, depois o Lucas. Pode ser? Pode ser sim. Bom, acho que vou começar pelo, então, acho que importância, né? Importância do debate no movimento estudantil, acho que parte também um pouco do que o próprio Florestan reclama, assim, né? Também no livro dele, e ele, enquanto também militante do Partido dos Trabalhadores, que é de essa esquerda também voltar a olhar para a questão racial, né, como uma questão estruturante do capital, né, e não um apêndice da luta de classes, mas aquilo que, enfim, está enraizado, né, que estrutura essa hierarquia das pessoas dentro do sistema capitalista. Então, quando a gente está conseguindo debater isso dentro do movimento estudantil, a gente também está conseguindo mudar uma certa cultura da militância do movimento estudantil, né? Que é de criar e falar da questão racial como se fosse um apêndice, né? E isso, enfim, a gente percebe também, né? Pelo menos eu consigo perceber nos espaços de militância que eu atuo na UFSC, por exemplo, né? Muitas vezes a gente tem que tentar direcionar um pouco melhor o debate para que isso não seja só um apêndice ou um detalhe do debate, né? Quando a gente está falando de situação política, né? De leituras da realidade, né? Então, seria nesse sentido que eu considero muito importante estar aqui, né? A Federação dos Estudantes de História debatendo isso. A gente consegue aí mudar uma cultura também de militância para essa esquerda, né? Também para essa crítica à esquerda ser resolvida, né? A outra pergunta era sobre sobre a importância. Já respondo as duas, né, Ori? Não? Era essa a pergunta das universidades, e a outra pergunta era sobre os panteras, a importância dos panteras negras na luta ali, o Rafinha colocou. E daí eu já respondo as duas, beleza. Não, na minha humilde opinião, assim, uma importância grande, né? Porque, enfim, a gente consegue também aí ver um movimento muito expressivo, né? De uma organização de militantes negros, né? Então, e daí a gente consegue ver esse protagonismo que a gente tanto que eu tanto falei, pelo menos, e enfim, os nossos convidados também falaram sobre, né? Esse protagonismo da ação negra no nosso país, né? E nos Estados Unidos também, né? Ela se vê com bons olhos no sentido de, enfim, conseguir colocar esse corpo enquanto agente da sua história, não só enquanto passivo, como a gente viu já e teve que aprender por muito tempo, né? E no sentido da luta anticapitalista, eu acho que, enfim, a gente consegue também focar em algo que é estrutural, de novo, né? A gente, quando está falando de luta antirracista, não está desassociando a luta anticapitalista, não, nunca. Ela é intrínseca, né? A gente, como a Letícia falou, não vai conseguir superar o racismo sem superar o sistema de
hoje organiza a nossa vida, né? O sistema capitalista. Ele explora se estruturando no gênero, na raça, na sexualidade, né? São problemas estruturantes, né? São traços que a gente precisa colocar em toda análise que a gente for fazer da realidade, né? Não dá mais essa crítica, né? Enfim, não dá mais para colocar como apêndice, né? Então, sempre que a gente conseguir colocar essas pessoas, né, esses corpos, né, em protagonismo da luta, a gente consegue também dar um salto no nosso entendimento. Quando a gente coloca as mulheres também, né, no protagonismo da luta, a gente dá um salto no entendimento sobre como o capitalismo se estrutura, funciona, né? Então, no meu entendimento, esse é a contribuição do Partido dos Panteras Negras, né? E para além, né, lembrando que, enfim, a ação ali de mulheres, né, também é muito forte, né, nesse partido. Então, acho que a partir disso a gente consegue também ter um outro entendimento sobre como as opressões funcionam, como elas se relacionam e criam singularidades, né? Bom, acho que concluo por aí, vou deixar o Arnaldo me complementar, me corrigir também, vamos discutindo. Agora é o Arnaldo, pode ir? Certo, eu vou responder primeiramente a pergunta sobre a importância que a universidade tem com relação ao processo, né, de emancipação da população, da classe trabalhadora, porque o processo de produção do livro, O Significado do Protesto Negro, assim como algumas outras obras do Florestan Fernandes, foi num processo de aproximação com o próprio movimento negro. E são poucos os intelectuais que fazem as suas produções escritas, né, que são produções acadêmicas, mas submetem ao próprio movimento. Eu fiz até o exercício que o Lucas fez também, né, de colocar no YouTube, e no YouTube tem um evento de lançamento do livro, e são pessoas que estavam ligadas e que ainda permanecem ligadas ao movimento negro, comentando sobre o livro e sobre o próprio processo que eles tiveram de diálogo com o Florestan Fernandes. Aí o primeiro passo seria necessariamente esse, de compreender quais são os mecanismos, né, porque a própria universidade tem seus mecanismos, ela é configurada por 3 pilares, aí é pesquisa, ensino e extensão, só que na Constituição tem que estar dizendo que não pode ter desassociação entre esses 3 pilares e tem que ser os 3 processos num só, ou seja, pensar a extensão é pensar a comunicação com a comunidade e a extensão popular. E o Florestan Fernandes, ele entra muito em diálogo com relação a isso, porque é a academia produzindo, fazendo esse processo de recuperação histórica, e não só a academia, como também coletivos e partidos, fazendo esse esforço de trazer esse saber, né, culturalmente valorizado, mas para o crivo da própria população e do movimento negro organizado. Aí seria justamente uma universidade com uma capacidade muito potente de intervenção na comunidade, que seria uma intervenção dialogada, né, e propriamente parte de um processo de poder popular. Agora, a pergunta sobre os Panteras Negras é muito importante, porque o movimento começa, né, como uma revista de denúncia ao racismo, eles passam a se organizar, e os militantes do Partido dos Panteras Negras eram pessoas que buscavam se aperfeiçoar. Então, todos os membros dos Panteras Negras acabavam tendo uma compreensão muito larga da sociedade, e isso reverberava na atuação política deles, porque era um movimento de autodefesa e um movimento também de compreensão, de que é a partir do partido político, é a partir da compreensão da sociedade, até o próprio processo, né, de tomada armada, eles compreenderam que existia aquela possibilidade, até as contradições com relação à lei de armas e etc., então eles passaram a se policiar e policiar a própria polícia, compreendendo a sociedade de uma maneira geral e compreendendo também que as próprias contradições. E aí, tentando dar uma resposta para as duas perguntas,
seria muito uma noção, seria muito uma lição de entender a amplitude da luta negra, de entender também que essa luta tem uma amplitude política muito grande, que não pode ignorar a necessidade de fazer parte dos partidos, disputar, né, criar essa cultura de disputa política com um viés cada vez mais popular, e a academia pode dar, sim, esses primeiros passos. Agora, o que eu acho que é muito importante, né, para se ter esse processo de consciência de si, e depois um processo de consciência para si, fazendo esse processo, seria recuperar a história. Eu, por exemplo, faço parte de um coletivo que recupera a memória do camarada Minervino de Oliveira, que em 1929, ele representava tanto os trabalhadores quanto os camponeses, fazia parte do BOC, e foi candidato à presidência, quer dizer, em 1929, pouco tempo, assim, né, historicamente falando, pouco tempo da abolição, já se tinha um candidato negro e líder popular, líder de massas. O Minervino de Oliveira, ele representou os dois lados da classe, né, a população que se representava no campo e a população que representava enquanto trabalhadores. E aí a gente faz essa recuperação histórica, porque já naquela época havia condições de ter essa percepção mais ampla da política, de que é necessária agir em todos os meios, buscando sempre uma compreensão muito ampla da sociedade. Então, o caminho é por aí mesmo. Afu, vou pedir por Rafinha colocar na tela a pergunta do Douglas. Se tu puder, Rafinha. Ai, meu Deus. O Douglas Pereira, ele é nosso companheiro aqui do Xiste, aqui da história da URGS. Ele falou assim: boa noite, grande espaço. Deixo minha contribuição aqui. Como a gente faz para acessar o nosso povo lá embaixo com esses debates da necessidade do processo revolucionário e, consequentemente, antirracista? Como a gente constrói esse debate lá na raiz? Eu vou responder essa pergunta e a pergunta dos Panteras, e daí depois, guris, eu passo vocês encerrar. A gente já está em 1h12 de live e estamos aí se encaminhando para o final. Vou tentar responder o Rafinha com o tempo de 5 a 7 minutos. E daí me fala ali no chat, tá? Eu acho que as perguntas dos Panteras e como faz a gente trabalho que o Douglas perguntou, esse trabalho junto com as pessoas, né, nas comunidades, são meio que intrínsecas, né? Elas se interseccionam. Porque os Panteras, normalmente, eles são lembrados, né, pela autodefesa, pela autodeterminação das armas, mas eles eram uma organização política e organizada. Eles têm um livro de quase 400 páginas onde eles teorizam sobre a organização. Eles fizeram diversos trabalhos de montar escola, né, essas escolas independentes, né, que os Panteras tinham, de ensinar para as crianças história negra, né, mas também como se esse processo revolucionário, né, essa criação dessa consciência revolucionária, os Panteras Negras, eles tinham muito isso, assim, eles tinham muito ligação com o marxismo, eles tinham aula de marxismo. Na biografia da Angela Davis, normalmente a galera fala que ela não foi uma Pantera Negra, mas ela pincela como que a relação dela começa os Panteras Negras. E foi isso, ela vindo da Alemanha, depois de fazer a pós-graduação sobre Hegel e Marx, a inserção dela junto aos Panteras Negras esse compartilhamento de ideias sobre o marxismo, né? Então, os Panteras Negras, eles têm essa organização política muito afincada, desde fazer essas escolas, como eu já citei, de fazer esses trabalhos de distribuir material de higiene para as comunidades onde eles tinham arrendamento, de distribuir livros, roupas, mas não só pelo viés, né, mas de ir e criar essa consciência revolucionária nas pessoas, assim. Então, os Panteras, eles têm essa conexão que é muito lembrada pela autodefesa, mas também essa teoria política organizativa, que ela é muito importante, né? Esse lance da revolução, ela precisa de uma organização. A nossa rebeldia, ela precisa de uma disciplina, precisa de uma organização para não se dissipar, assim. Então, os
teras, eles são muito importantes nesse sentido, assim, essa teoria organizativa política. E daí se alia muito com a pergunta do Douglas, assim, a nossa conversa com os nossos pares, com as nossas comunidades, ela se dá cotidianamente, ela não se dá só em espaços grandes, em espaços institucionalizados, mas é diariamente, é pegando buzz e conversando com as pessoas, sabe? É indo nas comunidades, mas não para safari junto com as pessoas pobres e pretas, mas para trocar uma ideia, porque as pessoas têm muito que colocar para fora, tem muito acúmulo. Só que é isso, elas precisam da organização política, assim, para poder botar para fora e lutar e reivindicar seus direitos. Eu acho que é um pouco disso, assim. A gente precisa conversar com as pessoas, nas comunidades, nos espaços onde for, de baixo, mas com as pessoas. Não é com esse discurso de chegar nos espaços como se a gente fosse os donos da verdade, sabe? É escola de samba, é terreiro, esses espaços organizativos políticos que normalmente tem em comunidades, por exemplo. Os líderes comunitários são muito importantes, sabe? É indo nas escolas, falar sobre racismo, sobre opressão de gênero, falar sobre a situação do Brasil, sabe? Esses espaços, assim, que também são espaços políticos, né? Enfim, Câmara de Vereadores, Planalto, são espaços políticos também, mas a gente não pode deixar para trás isso, assim, essas organizações políticas também, como as escolas de samba. Então, acho que é um pouco disso que eu tenho que responder do Douglas, assim, sobre o trabalho é cotidiano, é ir onde ninguém vai, é colocar o pé onde a gente não, onde o Google Maps coloca, sabe? É ir até as pessoas, sabe? É fazer as pessoas virem junto com a gente cotidianamente, é todo dia. O processo de convencimento político, ele é todo dia, assim, ele é permanente, né? O trabalho, ele tem uma frase da Angela Davis, né? Que a liberdade é uma luta constante. Então, acho que é isso. O trabalho é uma luta constante. E, enfim, sair desse estado que a gente está, desse estado bolsonarista, dessa opressão aí de quase 400 anos de escravização que a gente viveu, e como os reflexos disso se dão até hoje, né? Num país extremamente racista, machista, homofóbico, xenofóbico. Então, acho que é um pouco disso, assim, o trabalho ele é constante, ele não para nunca, até a gente romper com essa estrutura que só nos explora, que só nos oprime, né? Não tem reforma, a gente não pode compactuar com reforma do sistema, vai só nos oprimir cada vez mais. Então, é cotidianamente, com as pessoas, sabe? A gente não tem que acreditar no Judas, ou no Judas não, no Messias, né? Não vai ser uma pessoa que vai fazer, mas é o povo que tem a força, sabe? É a gente junto com as pessoas. Mas acho que é um pouco disso. Me passei. Deixa eu ver no chat que o Rafinha colocou. 3 minutos. Eu tinha 3 minutos ainda. Mas é isso. É cotidianamente, assim, né? É o povo que tem a força, sabe? Chega de sufoco. A gente tá cansado. O povo tá muito cansado. Mas você se auto-organiza, assim. Eu acho que deu para ver nesse período de pandemia aí como que as pessoas se auto-organizam para sobreviver. Então, como que a gente expande isso, assim, né? Como que a gente consegue se somar o máximo de número possível, assim, de pessoas para poder romper com essa estrutura que nos oprime, assim. Então, eu acho que os guris agora, quem que quer ir responder para fazer os encerramentos de vocês e responder talvez a pergunta do Douglas? Pode ser o Arnaldo e depois o Lucas, daí. Poderia repetir a pergunta do Lucas, por favor? A pergunta do Douglas é sobre, o Rafinha colocou ali, ó. Ele quer saber como que a gente faz para acessar o nosso povo lá embaixo com esses debates, da necessidade do processo revolucionário e, consequentemente, antirracista, a gente constrói esse debate. Bom, é um trabalho, né, que é o trabalho de base, que seria da construção de uma cultura política da disputa política, da importância. Quando a gente começa a discutir a política, começa a falar de partidos, as pessoas, no geral, acabam rejeitando essa discussão, e o desafio maior está a partir desse debate, mostrar como a ideia de política é ampla, como a cultura de disputa ela é importante,
até para conseguir mudanças pontuais, né, representação de bairro, para conseguir asfaltar uma rua, para conseguir organizar uma associação de bairro. Começa a partir daí, a partir do buscando organizar os espaços de trabalhos que já são organizados, buscar mais organização também, novos espaços que estão sendo produzidos, e assim, o capitalismo está sempre mudando, e boa parte dessa reflexão passa das coisas que são, das novidades que são trazidas pelo capitalismo, e como elas são cheias de contradição. A gente vê esses novos postos de trabalho, como, por exemplo, esses trabalhadores de aplicativo, é um campo completamente novo, e a situação deles já começa exigindo representação, exigindo uma organização por parte deles, né, que não vai vir a partir daqueles que criaram o algoritmo, programaram o aplicativo, mas vai vir a parte deles, vai vir a parte dos próprios empresários também, que acabam entrando nesse ramo alimentício, né, esses pequenos produtores, esse pessoal que está mais na base da sociedade, utilizando dessas contradições e pautando pela importância de se politizar, né, para acabar não permitindo que aqueles que têm um interesse contrário ao nosso acabe fazendo essas decisões serem contraditórias. Então, assim, é um processo é uma cultura de disputa mesmo. É isso? Lucas, agora é tu para encerrar a gente? Beleza. Então tá, né? Eu acho que a pergunta do Douglas é muito boa, assim, né? Não adianta a gente. Não tem mais como fugir disso. O próprio Partido dos Trabalhadores também já recebeu essa crítica do Mano Brown, né? Então não dá para tirar o pé da base, basicamente, né? Essa campanha intermitente que a Lari coloca, que eu acho também que é um dos principais, é o principal caminho, né? A principal tarefa do movimento negro agora, né? E daí se colocar, né, na base, lá embaixo, lá na raiz, é também inovar, né? Porque, enfim, a juventude que também quer coisas novas, quer espaços outros, né? Não mais aquele restrito, né? A também uma certa tutelagem da vanguarda, né? Então, vou falar de novo da Frejune, não me canso. A Frejune é uma tentativa muito, muito nesse sentido, né? Como que a gente consegue inovar a luta do movimento negro, a luta antirracista, sem desassociar a luta anticapitalista, obviamente, mas como a gente consegue inovar e criar espaços para essa juventude, né? Conseguir ter apreço, né? E um sentimento, né, de se aproximar, assim, de estar movimento, de se aproximar desse movimento revolucionário, né, que o Douglas coloca, que eu também considero muito importante. E daí inovação, né, negão? Tipo, na vez da marcha, né, que a gente fez uma marcha da consciência negra ali em Florianópolis, fomos para as escolas, né, fomos lá na EJA falar sobre a marcha, falar sobre o que significava a marcha, formação também, é muito do que Panteras Negras colocava nessa, para pirar, ler, colocar para o pessoal em outra linguagem, né, colocar em outros espaços também, escola de samba, fomos no Sapatinho lá na escola de samba, panfletar lá sobre a marcha da consciência negra. Todo mundo queria receber o panfletinho? Não, mas né, essa ligação que a gente vai ter que ir colocando aos poucos, né? Tentar esse diálogo, né? E sim, colocar essa importância também de pegar a política nas próprias mãos, né? Para esse também criar um espaço apropriado, né? Acolhedor para isso. Né? Então, acho que essa é a função também da organização política, né? Potencializar essa vontade de mudança, porque ela está inata ao indivíduo esse indivíduo que é criado na colonização, né? Enfim, nesses países que foram colonizados. Eu não falo só dos brasileiros e brasileiras, né? Falo aí de vários outros países que também a gente vai ter que começar a pensar, a dialogar, né? Então, acho que para mim é isso, assim, acho que como que a gente canaliza, né, essa potencialidade aí que o Douglas coloca, estar constantemente e diariamente nesses espaços. Concurso. Vai, Tadeu.
foi. Para encerrar, queria agradecer, né, os nossos convidados e a nossa convidada que não está aí mais, que teve outro compromisso, mas que trouxe um debate importante para a gente conseguir entender várias coisas, assim, vários processos, e os guris também, assim, e eu também dei uns pitacos agora no final. Eu queria agradecer, né, a FEMESU, a Secretaria Organizativa, a Secretaria de Combate às Opressões da minha pessoa, a comunicação, a nossa comunicação, que foi muito importante, que fez as artes das nossas lives, que fez os chamados, postagens. Então, foi um trabalho aí difícil de sair, mas saiu, parimos as nossas lives, que a princípio era para ser um seminário, mas elas estão aí, debates foram colocados, né? Não passamos em branco, né? Sobre o debate sobre as universidades, sobre o protesto negro. Então, acho que para encerrar, agradecer mesmo, assim, e que dizer que a nossa vitória não será por acidente, tá ligado? A gente vai trabalhar, vai fazer a mão para fazer isso que o Douglas disse, assim, de estar cotidianamente com o nosso povo, né? A gente é o povo, né? E o povo que tem a força. Então, obrigada, gente. Obrigada, Rafinha. Rafinha, entidade das lives. Ficou aí fazendo a mão do StreamYard nessa live e na outra, contando o tempo. Muito obrigada, Rafinha, de novo, por fazer essa mão aí pra gente da secretaria. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença.